Começa agora o Gospel News. Hoje é quarta-feira, dia 19 de agosto de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Você vai ver no Gospel News de hoje. Polícia Federal marca depoimento de Daniel Vorcaro e deve finalizar inquérito sobre fraudes no Banco Master ainda neste mês. Agentes da Polícia Federal fecham um cerco contra Lulinha após análise encontrar modelo de contrato com o Ministério da Saúde. Donald Trump apresenta Estreito de Hormuz como novo território dos Estados Unidos. Acidente entre micro-ônibus e carreta deixa 23 mortos no interior do Paraná. E as imagens da cratera na Lua após a queda de um foguete. Boa noite. O ex-banqueiro Daniel Vorcaro vai iniciar nesta semana uma rodada de depoimentos à Polícia Federal sobre a fraude no Banco Master. O novo advogado de Vorcaro, Daniel Bialski, espera por uma reunião com o ministro André Mendonça para buscar um novo acordo de delação premiada. Daniel Vorcaro vai prestar 2 depoimentos à Polícia Federal sobre as fraudes financeiras no Banco Master. O primeiro deles ocorre amanhã, quinta-feira, e o foco é o inquérito que apura a contratação de perfis nas redes sociais para atacar o Banco Central e defender o Master, em meio às negociações com o Banco de Brasília. Segundo informações, a oitiva será por videoconferência e Vorcaro vai participar da sala de audiências dentro da Papudinha. O segundo depoimento será na próxima semana e vai tratar das fraudes com cartas de crédito no valor de 12 bilhões de reais entre o Banco Master e o Banco de Brasília. Nesse inquérito, a Polícia Federal aponta uma relação entre Vorcaro e o então presidente da instituição, Paulo Henrique Costa, com pagamento de propina que chegaria a 150 milhões em apartamentos de luxo. Mas a defesa de Daniel Vorcaro vai pedir à Polícia Federal para adiar o depoimento de amanhã. Isso porque os advogados querem mais informações sobre o caso e ter acesso completo aos autos. A Polícia Federal prevê concluir o primeiro inquérito ainda neste mês. O documento com os indiciamentos serão enviados ao gabinete do ministro André Mendonça. E a Polícia Federal apura também se a relação entre a lobista Roberta Luchseinger e o ex-chefe do gabinete do presidente Lula, Marco Antônio Ribeiro, e o filho do petista, o Lulinha, pode ter favorecido o careca do INSS a firmar contratos com o governo federal. Em uma das análises da Polícia Federal foi encontrado um modelo de contrato com o Ministério da Saúde. Uma das suspeitas da Polícia Federal é que o grupo pode ter articulado a compra de medicamentos à base de cannabis sem a realização de licitação. Em uma das frentes da apuração, a corporação encontrou uma conversa em que Marco Aurélio recebe de Luchsinger o modelo de um contrato com o Ministério da Saúde. A polícia também encontrou uma mensagem que aponta que Luchsinger comprou joias de diamantes para o ex-chefe de gabinete do presidente Lula, avaliadas em quase 10 mil reais. O filho do Lula entra na história após a revelação de uma viagem a Portugal ao lado do careca do INSS. Lulinha chega a afirmar que a viagem serviu para avaliar negócios na área da cannabis medicinal. A Polícia Federal também investiga se o filho do presidente atuou para favorecer uma empresa do setor de tecnologia, que tem contratos de mais de 55 milhões de reais com o governo federal. Em meio a escândalos, informações públicas revelam que o Lulinha esteve pelo menos 18 vezes no Palácio do Planalto desde a volta do pai ao poder, em 2023. Mensagens interceptadas pela Polícia Federal mostram que Lulinha mantinha encontros com fortes integrantes do governo e orientava os negócios de Roberta Luchsinger. Em uma troca de conversas entre Lulinha e Roberta, a lobista afirma que os dois trabalham em nível diferenciado e que o futuro deles é na Suíça. Em nota, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República informou que as visitas citadas tiveram caráter estreitamente privado e não envolveram assuntos relacionados à administração pública. O advogado Marco Aurélio de Carvalho, que faz parte da defesa de Lulinha, disse que o filho do presidente foi visitar os amigos e o pai no Palácio do Planalto e que ele nunca tratou de nenhum tema. Já está valendo em todo o território nacional as novas regras para a fiscalização da lei seca. A resolução atualiza os procedimentos usados pelos agentes de trânsito e regulamenta também a possibilidade de testes para identificar outras substâncias psicoativas.
A novidade é o drogômetro, que vai funcionar por meio do teste de saliva. De acordo com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, o aparelho pode detectar cocaína, THC, metafetamina e outros tipos de drogas no sangue. Segundo o governo, novos equipamentos serão integrados ao processo de abordagem e as mudanças terão um prazo de 60 dias para entrarem em vigor. O governo israelense acusou a Turquia de ameaça após o país indicar o envio de soldados a uma base aérea no noroeste da Síria. Ontem, Israel lançou ataques aéreos contra a região. Israel acusou a Turquia de representar uma ameaça à sua segurança após os preparativos para o envio de tropas a uma base aérea no noroeste da Síria, que foi bombardeada em um ataque atribuído pelos Estados Unidos ao Estado hebreu. Em um comunicado, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que a Síria estava prestes a violar um acordo de segurança vigente ao permitir a presença de militares turcos em uma instalação perto de Alepo e acrescentou que Damasco havia sido alertado em diversas ocasiões, mas ignorou os avisos. O incidente marca uma divergência incomum entre Israel e os Estados Unidos, que apoiam o novo governo sírio liderado por Ahmed al-Shara após a queda de Bashar al-Assad em dezembro de 2024. O enviado especial dos Estados Unidos para a Síria, Tom Barrack, culpou Israel pelo bombardeio da base aérea de Abu al-Duhur, uma instalação que, segundo uma ONG, estava sendo reformada com apoio turco. Já a Síria denunciou uma agressão injustificada e pediu ao Conselho de Segurança da ONU que assuma uma posição firme contra o que descreveu como repetidas violações de sua soberania. De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, os ataques ocorreram após uma visita de uma delegação militar turca à base, desativada desde 2012 como parte de um projeto para reabri-la. O bombardeio também ocorreu longe da zona de segurança que Israel mantém no sul da Síria. A nova administração síria anunciou ter encontrado material nuclear no país. O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica confirmou a informação. Toneladas de material nuclear foram encontradas em um local na Síria que não havia sido declarado pelo governo anterior. O anúncio foi feito pelo diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, em visita a Damasco. Nossos especialistas vão trabalhar muito agora com seus especialistas. Tivemos acesso, vimos o local e temos muito trabalho pela frente para que possamos registrar todo esse material e colocá-lo em um lugar seguro. Mas, como eu disse, estamos agora virando uma página. A AIEA foi notificada pelo atual governo sírio, que assumiu o poder após a queda de Bashar al-Assad e encontrou o material em uma localidade não declarada. O chanceler sírio, Assad al-Shaibani, afirmou que as avaliações técnicas indicam que o material não representa nenhum risco, acrescentando que permanecerá na Síria e ficará sujeito ao sistema de salvaguardas da agência da ONU. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu por 3 dias as novas tarifas de 50% sobre os produtos canadenses. Em uma rede social, Trump disse que os dois países têm um acordo. O primeiro-ministro do Canadá disse hoje que houve um progresso nas conversas, mas que há ainda muito trabalho a ser feito. E Donald Trump apresentou o Estreito de Hormuz como um novo território dos Estados Unidos. Em um dia bastante ativo nas redes sociais, o presidente americano Donald Trump negou que haja conversas em andamento ou previstas com o Irã. Na plataforma Truth Social, o republicano escreveu: "O bloqueio naval permanece em plena força e efeito. O Estreito de Hormuz está aberto e em operação. Todas as minas marítimas foram removidas ou detonadas." A declaração pode gerar confusão, já que o enviado americano e genro de Trump, Jared Kushner, mencionou na segunda-feira discussões muito positivas e animadas. Uma fonte americana explicou à AFP que essas conversas foram suspensas e que o presidente americano pediu às suas equipes que não retomem o diálogo enquanto Teherã não se aproximar das posições de Washington. Em outra postagem, o bilionário publicou um mapa no qual o estreito é descrito como um território americano. Apesar das afirmações de Trump sobre a via marítima, o tráfego na região continua muito reduzido em comparação com os níveis anteriores ao conflito. A contagem de navios, porém, é dificultada pelo fato de que algumas embarcações optam por desligar seus transponders, dispositivos emissores e receptores que comunicam sua posição no momento de atravessar o estreito.
E nesta quarta-feira, o Irã ameaçou os países do Golfo que presta qualquer tipo de apoio ao exército dos Estados Unidos. O comandante das Forças Armadas do Irã também questionou a presença de aeronaves militares norte-americanas em bases de países vizinhos e disse que o país está monitorando toda a movimentação militar na região. Um incêndio atingiu um hotel na cidade de Calcutá, na Índia. 9 pessoas morreram. Um hotel em Calcutá pegou fogo nesta quarta-feira. Várias pessoas morreram ou ficaram feridas. Entre as vítimas estavam uma criança e 5 cidadãos de Bangladesh. Informações preliminares sugerem que um aparelho de ar-condicionado no Hotel Econômico Chica Inn, em Calcutá, pode ter explodido e causado o incêndio. Autoridades de Bangladesh lamentaram a morte de seus cidadãos e informaram que 4 deles eram da mesma família. Um membro do Partido Governista de Bengala Ocidental disse que os cidadãos de Bangladesh tinham viajado para Calcutá para tratamento médico. Centenas de milhares de cidadãos do país viajam para a Índia todos os anos em busca de tratamento médico a preços acessíveis. Calcutá recebe mais da metade desses viajantes devido à proximidade com Dhaka, a capital de Bangladesh. Casos como esse são comuns na Índia devido à falta de equipamentos de combate a incêndio e ao desrespeito frequente às normas de segurança. A tragédia em Calcutá ocorreu apenas 2 dias depois que 8 pessoas morreram em outro incêndio em um hotel em Tarapi. A seguir, batida entre micro-ônibus e carreta deixa 23 mortos no Paraná. E adolescente de 14 anos é morta a facadas no Rio Grande do Sul. Um acidente entre um micro-ônibus e uma carreta deixou 23 mortos e 5 feridos na madrugada de hoje no interior do Paraná. O micro-ônibus levava pacientes para tratamento em hospitais da Grande Curitiba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, informações preliminares apontam que o caminhão teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente com o micro-ônibus. 23 pessoas morreram no acidente. Segundo a concessionária Via Araucária, os mortos são 13 mulheres, 8 homens e 2 crianças. 5 pessoas ficaram feridas e foram levadas para atendimento médico em Ponta Grossa. O micro-ônibus levava pacientes do interior para hospitais da Grande Curitiba. O veículo pertence à Secretaria de Saúde de Imbituva. O governo do Paraná decretou luto oficial de 3 dias em todo o estado, em razão do acidente. Em nota, o estado lamentou as mortes e manifestou solidariedade às famílias das vítimas. O governador Ratinho Júnior disse que o Paraná amanheceu de luto e pediu que Deus dê conforto e força a todos que enfrentam essa dor. Uma adolescente de 14 anos foi morta a facadas na cidade de Encantado, no Rio Grande do Sul. A vítima foi identificada como Alice Nites. O ex-companheiro da mãe e ex-padrasto da jovem foi preso, suspeito de ter cometido o crime. O crime aconteceu no bairro Jardim do Trabalhador, na casa onde morava o suspeito. Segundo informações, a principal linha de investigação aponta para feminicídio. O ex-padrasto da vítima foi identificado como Wagner Ares Enica. Ele teria admitido a autoria do crime para a própria cunhada. Wagner foi preso na casa dele. A polícia investiga a motivação do crime, mas não descarta vicaricídio quando o suspeito mata pessoas próximas de uma mulher para provocar dor ou vingança. Alice Nites é lembrada pela comunidade escolar como uma jovem inteligente e talentosa, além de apaixonada pela cultura gaúcha. Além disso, Alice jogava futsal em um clube local. O time expressou solidariedade nas redes sociais. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de um homem de 37 anos que foi espancado em Copacabana. Segundo a família, Cláudio Rafael Landeiro morreu após ser confundido com um ladrão. Cláudio estava de bicicleta quando foi abordado por um segurança de um restaurante que questionou quem era o real dono da bicicleta. Na sequência, um grupo de entregadores chegou ao local e espancou a vítima. A causa da morte foi traumatismo craniano e hemorragia interna. E no próximo bloco, a NASA revela imagens da cratera deixada por foguete na Lua e a classificação do São Paulo na Copa Sul-Americana. Um petisco tradicional da China tem conquistado o coração de milhões de pessoas pelo mundo. Uma fábrica em Wuhan produz quase 700 toneladas por dia das tiras picantes.
Um dos petiscos favoritos da China está fazendo sucesso no exterior. São os latiao, ou tiras picantes, um lanche com uma longa tradição na China que agora conquista cada vez mais admiradores no exterior, em meio ao entusiasmo global pela cultura chinesa. Esta fábrica na província de Hunan produz quase 700 toneladas diárias das populares tiras de cor vermelha. Atualmente, há mais de 600 empresas que geram valor de produção anual de cerca de 8 bilhões de dólares, que já são exportados para mais de 160 países em todo o mundo. Isso mostra que o mercado está avançando cada vez mais rumo à internacionalização. Os latiao são feitos a partir do cozimento de uma massa de farinha de trigo em alta temperatura e pressão. O lanche foi originalmente desenvolvido como um alimento básico de emergência na província de Hunan, depois que as enchentes de 1998 destruíram a colheita local de soja. Apesar disso, as marcas passaram anos lutando contra a ideia de que se trata de um alimento pouco saudável e insalubre. Quando eu era criança, os pais realmente achavam que os alimentos continham aditivos demais, mas à medida que a indústria foi se desenvolvendo, a segurança alimentar passou a receber muita atenção. Como resultado, muitas marcas agora priorizam a segurança alimentar e seus ingredientes hoje em dia são bastante seguros. As tiras picantes são viciantes e uma forma de aliviar o estresse. Quando não estou a fim de preparar uma refeição, como tiras picantes. Também gosto de beliscar latiao enquanto vejo séries. O maior produtor de latiao do país, a Weilong, obteve no ano passado o equivalente a mais de 17 milhões de dólares em vendas ao exterior, quase 50% a mais do que em 2024. E começou nessa semana o julgamento da Meta por viciar adolescentes nas redes sociais. Se for condenada, a empresa pode pagar mais de R$1 trilhão em multas. Acusada de ter transformado adolescentes independentes do Facebook e Instagram, a Meta enfrenta aos Estados Unidos um processo judicial no qual vários estados lhe cobram cerca de 200 bilhões de dólares ou mais de R$1 trilhão. Após a seleção do júri na semana passada, nesta terça, o Tribunal Federal de Oakland, perto de São Francisco, começará a analisar o mérito da questão ao longo de 6 semanas de audiências. Este é o primeiro julgamento federal de uma ampla disputa que também mira o TikTok, o Snapchat e o YouTube, acusados por famílias, comunidades escolares e autoridades de alguns estados de terem afetado a saúde mental dos adolescentes. And it is time that the public see what the executives at Meta have known all along, that their products... Já é hora do público ver que os executivos da Meta sabem desde o início que seus produtos são projetados para viciar e prejudicar crianças. Durante anos, fomos enganados com atualizações de recursos de segurança, que muitas vezes acabam ocultas, ausentes ou inoperantes. E hoje estamos aqui para dizer basta. É hora de transparência e responsabilização. Não há nada inerentemente social nessas plataformas. O Instagram não é uma rede social, é uma fábrica de engajamento que facilita a ação de predadores. Instagram is not social media. It is a predator enabling engagement farm. A empresa fundada e dirigida por Mark Zuckerberg comparece neste caso sozinha, com precedente de 2 condenações neste ano em tribunais estaduais em Los Angeles e no Novo México, contra as quais apresentou recurso. Os estados autores da ação reivindicam, segundo um cálculo ainda provisório, cerca de 193 bilhões de dólares em sanções. Também solicitam que configurações de maior proteção sejam aplicadas como padrão aos menores, desde o tempo de tela até as notificações. A acusação deles se baseia em 3 teses. A Meta teria mentido ao público sobre a nocividade de seus aplicativos para os adolescentes, teria concebido certas funções para retê-los e teria coletado dados de crianças menores de 13 anos, sem consentimento dos pais, em violação de uma lei federal. A NASA revelou imagens da cratera deixada pelo foguete da SpaceX na Lua. Segundo a agência, o buraco tem 18 metros de largura e menos de 3 metros de profundidade.
A NASA divulgou nesta terça-feira novas imagens da cratera deixada pela colisão de um foguete da SpaceX com a Lua em 5 de agosto. As fotografias foram captadas pelo orbitador de reconhecimento lunar entre os dias 11 e 12 de agosto e mostram o impacto causado pelo estágio superior do foguete Falcon 9 na superfície lunar. Cientistas da Agência Espacial Americana determinaram que a cratera tem 18 metros de largura e menos de 3 metros de profundidade, de acordo com o comprimento de sua sombra. As imagens capturaram vários ângulos que revelaram diferentes características, como faixas mais claras e mais escuras espalhadas ao redor da cratera. Em um comunicado, a NASA explicou que as faixas escuras são formadas por poeira superficial e rochas há muito tempo alteradas pelo vento solar, pelos raios cósmicos galácticos e pelos impactos de micrometeoritos, que foram ejetadas pela colisão de uma profundidade de cerca de 45 centímetros abaixo da superfície. As faixas mais claras, que circundam a borda da cratera, são compostas por material recente, escavado de camadas mais profundas do subsolo lunar. O Falcon 9, lançado em janeiro de 2025, transportava o módulo Blue Ghost 1 da Firefly Aerospace, uma missão privada que realizou um pouso suave na Lua. Corinthians anunciou oficialmente a renovação com o atacante Memphis Depay até junho de 2028. E na Espanha, o Barcelona apresentou um meio-campista, Rodri. Memphis Depay continua no Corinthians. O Timão anunciou oficialmente a renovação do contrato do atacante holandês até junho de 2028. A confirmação ocorre uma semana depois de o clube paulista ter desistido da operação por razões econômicas. As negociações com o jogador de 32 anos foram reabertas após as críticas à decisão da diretoria de desistir da extensão do contrato. O presidente do clube confirmou na segunda-feira que havia chegado a um acordo, agora formalizado. Do outro lado do Atlântico, o Barcelona também anunciou mais um reforço. O meia-campista Rodri, eleito craque da Copa do Mundo de 2026 com a campeã Espanha, é o mais novo jogador do Barça. A estrela deixa o Manchester City, clube em que conquistou 14 títulos, entre eles 4 campeonatos ingleses, uma Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes da FIFA. Segundo a imprensa esportiva da capital espanhola, Rodri esteve muito perto de fechar com o arquirrival Real Madrid. Barcelona, O Barcelona é um clube realmente grandioso. Para mim, sempre foi uma referência mundial pela sua filosofia, pela sua forma de entender o futebol e também pelos valores que representa. Eu tinha outras opções, mas para mim o Barcelona era a primeira opção e foi isso que deixei claro ao presidente e à diretoria. E pronto, estou feliz por estar aqui. A Jan, a cúpula directiva e feliz de estar aqui. Rodri, vencedor da Bola de Ouro de 2024, chega ao Barça após ter comandado a Espanha na conquista da Copa do Mundo disputada na América do Norte. O campeão mundial espera, assim como na seleção espanhola, conquistar títulos com o uniforme do clube catalão. O São Paulo venceu o Bolívar e garantiu a vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Luciano abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Aos 15 minutos do segundo tempo, Dairon Aspiridia chutou de longe e fez um golaço para empatar. Menos de 10 minutos depois, o árbitro viu um toque de mão dentro da área e marcou pênalti para o São Paulo. Caleri foi para a bola e marcou. Aos 35 minutos, Sabino completou um cruzamento de cabeça e fez o terceiro. O tricolor paulista pega o Boca Juniors da Argentina na próxima fase do torneio. E o Gospel News desta quarta-feira fica por aqui. A todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7h30, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá.